Silas. João Luís a adiantar-se muito do terreno e com pouco poder de recuperação. Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Fala, professor! Olá, brothers da bola. A gente tá com um programa hoje que, rapaziada, ninguém pode perder, hein? Estamos aqui com a grata satisfação de ter com a gente não somente um dos melhores goleiros que a gente teve no futebol brasileiro e mundial, senão que um grande amigo, irmão e um dos grandes responsáveis por eu ser treinador hoje. Então estamos aqui com o Zete. Zete. Maravilha, Silas. Grande prazer estar com você. Fico feliz aqui de ter sua presença e é uma coisa assim maravilhosa toda vez que eu conto com você, né, de a gente ter convivido junto, né, Agora, eu sempre falei para você que você era treinador, nunca ia ser auxiliar, né? Foi mesmo. A gente está aqui no Fechando o Gol, né, na escola de goleiros do Zete. Aproximadamente 400 goleiros e uma delícia vir aqui e ver pais e filhos se preparando, treinando, não somente para ser goleiros nos clubes profissionais, mas senão que para ser goleiros nos jogos, nas brincadeiras, evitar lesões, se preparar. Na verdade que é uma alegria muito grande estar aqui com você. E você que, não, como eu disse, não é só um irmão, foi um conselheiro para mim. E não vou falar com o irmão mais velho, porque a gente tem a mesma idade praticamente, né? Mas assim, o público brasileiro vê em você, Zete, não só um modelo de goleiro para ser seguido, mas um modelo de pessoa para ser seguido, que a gente está muito em falta hoje. Minha primeira pergunta para você, Zete, depois de quase 1.300 minutos sem sofrer gol pelo Palmeiras, 13 jogos, você sofreu uma lesão de tíbia e perônio que te afastou dos gramados por quase 8 meses ou aí cerca de 8 meses. Como que foi para você naquele momento da sua carreira e o que você sentiu que isso podia te trazer prejuízo para o futuro? Como é que você lidou com isso aí? Assim, eu comecei no Palmeiras, né, em 87, joguei 2 anos, eu fiquei 7 anos no clube, entre passagem pelo Amador, né, pela base toda. Eu fui emprestado 2 anos, Londrina, Toledo. Eu tive uma participação em Toledo maravilhosa no Campeonato Paranaense, que eu fui considerado o melhor goleiro do estado do Paraná. Quando eu voltei, já voltei na reserva do Leão, né, naquela época de 86. Em 87 o Leão saiu, eu entrei no lugar do Martorelli. No primeiro jogo, até o 13º, não tomei gol. Então foi uma coisa assim maravilhosa no Campeonato Paulista, né, porque o São Paulo era o grande favorito, tinha uma seleção maravilhosa, né, o São Paulo. Que eu tomei uma bola na trave tua, né? Que você tentou me tirar lá naqueles 3-1. Eu acho que aquela bola entrou. Não, mas... quase, foi quase. Se tivesse hoje. Mas foi assim uma carreira muito rápida, né? Porque o goleiro brasileiro, naquela oportunidade, o João Saldanha, né, sempre me falava quando eu ia na manchete, nos programas, ele falava assim: você é muito bom goleiro, mas goleiro para a seleção brasileira precisa ter 27 anos. Acima de 26, 27 anos. Ou seja, no momento da maturidade, que é ali de 27 a 32 anos, que tem força, ainda está com muita força, mas já está com a experiência também de quase 10 anos de carreira. Eu falo que goleiro com 27 anos, você não consegue tirar mais dele. Assim, certo. Ele não vai evoluir dentro daquela capacidade dele. Agora, ele vai manter. O 27 anos, você chega no auge da sua forma física, clínica, né, técnica. Agora, a partir dali você não vai conseguir tirar mais, falar, pô, eu preciso que esse cara faça... Porque ali já são todos os vícios, né, que o goleiro chega naquela fase. Com 20 você tira ainda bastante. E que idade que você estava, Zete, quando aconteceu a lesão? Eu tinha 22 anos. E como é que foi para você a pressão de ser um goleiro do Palmeiras, já de ser um goleiro a nível nacional reconhecido? Como é que você lidou com isso aí? Silas, é uma época diferente, né? A gente não tinha essa mídia que tem hoje, redes sociais, tudo, né? Então, o que eu tinha era jornal. Então, tudo que acontecia hoje, você ia saber só no dia seguinte pela revista, pela matéria escrita. E poucos, né? A televisão mostrava muito pouco também. Então, quando eu tive essa fratura, eu fiquei nesse período que você comentou, de 8 meses,
Eu levei uns 6 meses para recuperar, porque a lesão da fratura, naquela época ainda assim, usava o gesso até em cima, né? Eu usei o gesso até em cima na perna. Tive que recuperar. Quando eu voltei, eu tinha que recuperar o joelho, a musculatura da perna, né? Anterior, posterior, a panturrilha, o tornozelo. Então era um conjunto todo. É claro que hoje uma lesão, né, a própria fratura, você tem que ter o período da calcificação, mas você não precisa perder a musculatura. Você faz todos os movimentos, né? E você já sai praticamente engessado fazendo um movimento, né? Coisa que na época eu não estudava, não tinha nem fisioterapia direito, né? Tinha poucos clubes que tinham essa condição. Então eu acho que foi uma recuperação assim difícil para mim. Quando eu voltei, depois de 1 ano e 2 meses mais ou menos, porque eu fraturei dia 17 de novembro de 88. Eu fui voltar a jogar em 90, né? Em 90, quase setembro, outubro de 90, eu consegui voltar a jogar mesmo, né? Então depois... não foram só os 8 meses de recuperação do corpo em si, senão que depois todo um trabalho de reestruturação, de preparação para voltar, né? E tem ainda o fato assim, entrou o Veloso no gol, entrou o Ivan, depois entrou o Veloso arrebentou, foi assim, fantástico naquele período de 89. Esse período de 89 foi o ano que eu fiquei recuperando. O Leão era o treinador, né? Quando ele veio, aí eu acabei sendo afastado numa condição que eu queria voltar a jogar e eu não queria ficar revezando o banco, né? Então foi um pouquinho dessa história no Palmeiras. E aí acabaram, não, vamos te emprestar, então vamos vender, aí afasta o Zé, aí ficou lá, fiquei treinando uns 4 meses separado, né, do grupo, porque indisciplinado, e não era isso, eu apenas queria disputar a posição com o Veloso, né, bom, enfim, essa história toda foi onde eu voltei a pintar, né, eu comecei a fazer... estudar a história da arte, comecei a ler muito sobre pintura. Que legal, eu já tinha esquecido a segunda pergunta, ele me lembrou. Eu estou emendando, é verdade. Não, mas sequência aqui. Que papo gostoso. Então, como é que foi essa questão da pintura? O que isso te ajudou? Porque o Carlos Alberto Parreira foi seu técnico também, sim, foi meu técnico também. Bom, você foi campeão do mundo com ele, né, em 94. Ele foi meu técnico também na seleção brasileira. Ele também partiu para a pintura e eu vi muitos quadros dele, né, muito, muito bonitos até. Assim, eu sempre gostei de pintura, desenho, pintura, né, desde pequeno, na escola, tudo, né. Eu que sempre fazia o trabalho do grupo, da turma toda, quando tinha alguma coisa na escola. Eu fui só aprimorar. Eu consegui aqui em São Paulo um pintor maravilhoso, Maurício Stefanovic, que eu acho que deve estar morando até fora hoje na Europa. O cara tinha o dom para ensinar as pessoas, né? E me ajudou muito. Eu, em 6 meses, eu comecei a desenvolver muito a técnica de cores, né? Aprender, coisa que eu não sabia como lidar com aquilo, né? E fui desenvolvendo. E isso eu treinava, claro. Eu estava treinando, mas eu tinha a situação que poderia parar a qualquer momento de jogar, porque eu estava sem contrato. Naquela fase nossa era direitos, era lei do passe, hoje é direitos trabalhistas, né, direitos federativos lá. E a lei do passe era uma lei muito desgastante para o atleta. Você só saía se o clube quisesse liberar. Era muito restrita, é verdade. Era um negócio assim, o clube não quer mais, então tá bom, libera. Mas não precisava ter contrato, né? Então eu fiquei muito tempo sem contrato, dependendo do meu pai, né, da família, ajudar no aluguel. Conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Bom, então, era assim, uma coisa que, né, comecei a depender muito da família, sabe? Nessa situação de saber o que eu queria, porque eu já não ganhava mais o Palmeiras, né? Estava sem contrato, tudo. Aí apareceu essa oportunidade, na verdade, de comprar o meu passe. Não tinha nada, a história do São Paulo, Palmeiras, muita gente, trocou o clube. Não troquei, eu comprei meu passe no Palmeiras, através de um amigo que apareceu aí no meu caminho, né? Um anjo aí, que chegou para mim e falou: Zé, vê quanto custa teu passe no Palmeiras. Eu falei: tá bom.
Aí eu fui com o diretor da época, né? O cara falou, custa em BTN, é 99 mil BTN. Tá bom, então escreve aí pra mim. Beleza, escreveu, eu falei, eu vou procurar clube. Aí comecei, aí que apareceu, né, essa pessoa aí que acabou me ajudando, falou, não, pode comprar que eu assim, deposito para você, eu fico. A grande realidade, né, Zete, pra gente, todo esse público que está nos assistindo e que está nos vendo, o Corinthians era antes do Ronaldo Fenômeno. Sim. E outro totalmente diferente, essa grandeza que é pós-Ronaldo Fenômeno. E o Palmeiras, antes do Paulo Nobre, era Palmeiras. E pós-Paulo Nobre, outro Palmeiras. Ou seja, o Corinthians hoje tem o Itaquera, o Palmeiras tem o Allianz Arena. Quem já foi em algum dos dois estádios, ou nos dois, é outro mundo completamente diferente. Então, para quem está nos assistindo, às vezes ouve falar que perdeu o passe, ganhou o passe do clube. Hoje isso é quase que impossível. Impossível. Mas naquela época acontecia muito isso. E em cima disso, né, César, deixa muito claro assim, a gente às vezes confunde a entidade, né, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, né, Flamengo e tal, com as pessoas que dirigem o clube. Então, ela aquele período que essas pessoas estão dirigindo o clube é o que marca a história, marca positiva ou marca negativa, né? Mas o clube continua, segue. Então, eu sempre falei muito bem do Palmeiras, nunca deixei de falar do Palmeiras. O Palmeiras é uma entidade maravilhosa, com a torcida, tudo, né? Minha família quase toda palmeirense. Mas, assim, as pessoas que dirigiam o clube naquela época não eram capacitadas para isso. Por isso que teve muito problema nesse período de 87, 86, 84, né? Até 90, depois que começou a mudar, que foi uma outra geração, né? De acho que 91 por aí, que em 93 entrou a empresa, né? Que sem dúvida mudou toda a história ali daquela seleção no Palmeiras, que veio uma seleção muito, muito grande. Eu falo seleção porque tinha grandes jogadores, né? Você ter Edilson, Rivaldo, né? Aquela Mazinho, enfim. O Miller, né? Mas eu já não estava mais, né? César Sampaio, César Sampaio, nossa. Não, o Rincon também passou por lá, acho que nesse período, né? No Palmeiras. Roberto Carlos, né? Voltando para os goleiros, Zete, como que você vê a sua opinião com relação a isso? Ela é de fundamental importância para a gente, principalmente agora que a gente vai disputar a Copa do Mundo. Esse futebol moderno de hoje, de 0 a 5, como você escalaria a questão do goleiro ter que jogar com os pés hoje no futebol moderno, principalmente nos clubes que querem sair campeão? Porque quem não quer sair campeão não precisa ter um goleiro que sabe jogar com o pé, porque o foco do trabalho vai ser em se defender para depois atacar. Agora, quem quer sair campeão precisa propor jogo. E quem precisa propor jogo precisa ficar com a bola. Porque a construção do jogo, ela nasce lá de trás. Como que você vê essa situação hoje? Sim, mas assim, eu acho que os goleiros brasileiros depende muito do treinador de goleiro, não só do treinador, né, técnico, né, do futebol. O treinador de goleiro é o que vai conviver no dia a dia e vai passar informação para esses goleiros. Coisa que eu estou vendo uma situação meio difícil, né? Os goleiros primeiro que estão rebatendo bastante. Muitos goleiros não sabem jogar com os pés. Isso ainda. Não tem nada a ver com a bola, porque eu escutei uma entrevista ou outra, alguns reclamando que estão fazendo bolas, não sei se mais leves ou um formato diferente, porque o objetivo dos caras é o gol mesmo, que a bola entre. É conversa, né? Conversa. Na nossa época a bola era costurada à mão, com couro, pesava mais de um lado, né, do couro. O seu Pepe, eu tive com ele agora lá na inauguração, na apresentação da taça do campeonato que o Corinthians levou, né? E disse que ele andava com um carpinteiro junto com ele, o seu Pepe, porque ele arrebentava todas as traves, tão forte que ele chutava. E um carpinteiro com uma sacola com um martelo e prego para arrumar as traves. Mas não, eu acho que assim, a posição de goleiro é uma posição que evoluiu bastante, né? Desde a mudança das regras em 97, que podia, né, trazer a bola para os goleiros, tudo. Em 93, né, que foi essa mudança. A partir dali o goleiro teve que se adaptar aos treinamentos. O treinamento mudou também muito em relação ao comportamento físico, né, de cada atleta.
Já na minha época treinava tinha outro conceito de goleiro. O que precisava para o goleiro? O goleiro precisava saltar muito e muito abdominal, aquela coisa toda. Hoje não, hoje é muito técnico mesmo, muito direcionado para o jogo, né? Então o trabalho é bem diferenciado para o goleiro. O trabalho com os pés eu acho que é não vou dizer um dom, mas o cara já tem que vir com isso. Além de ele ser um grande goleiro, pegar, que é o número 1, é o primeiro plano do goleiro, o que é? Pegar a bola, segurar, fazer defesa, não tomar gol. E claro, depois ele tem que aprimorar a perna direita, a perna esquerda, e não são todos que fazem isso. Por isso que eu quis dizer que o treinador de goleiro tem uma influência muito grande assim, nesse desenvolvimento do atleta. Eu sei porque assim, quando eu trabalho com um jovem de 7, 8 anos, 9 anos, ele vai começar a corrigir, começar a entender o que precisa para ser um goleiro, né? Claro que a gente nunca sabe se vai ser um goleiro, mas pelo menos ele vai saber chutar com a perna direita, com a perna esquerda, né? Ele vai saber arremessar uma bola longe, né? com as mãos, saber quebrar, né? Coisas que é importante para o jogo. E cada vez mais a gente vê o futebol dependendo do goleiro, né? Dependendo do quê? Não só da defesa, mas dependendo de sair jogando. O goleiro tem que jogar adiantado. Hoje já se jogava adiantado lá, né? Mas não aparecia tanto, não valorizava muito. Eu acho que a Copa de 2014 no Brasil, quando o Neuer saiu campeão jogando daquela forma, quase como o Higuita, né? Quase como um líbero, não fazendo as loucuras que o Higuita fazia. Sem loucura, mas sério. E Zete, fechando essa questão dos goleiros, mas não fechando o assunto Copa do Mundo, quando o Mano Menezes assumiu a seleção depois de 2010, ele convocou 12 goleiros, mas a seleção não tinha um goleiro. Tanto que o Mano deixou a seleção, o Filipão assumiu e o goleiro da Copa de 2014 foi o Júlio César. Como que você vê, porque é fato aqui no Brasil que um grande time ou uma grande seleção começa com um grande goleiro. Como que você vê os dois que vão para a Copa do Mundo, que praticamente estão fechados, que o Alisson e o Ederson, né? E os outros dois prováveis, como que você vê o Brasil para essa Copa do Mundo com relação a goleiros? Então, Cila, você tocou num ponto interessante, que eu lembro que eu trabalhava numa emissora na época da Copa de 2006 e foi questionado um pouquinho sobre isso. Eu sempre falando sobre goleiro, né? Comentando na época, tinha o Júlio César, né? Os goleiros que estava mais pronto assim, para defender o gol. Mas o questionamento foi o seguinte: 2014 é no Brasil. Nós temos quanto? 10 anos, 10 anos não, 8 anos, né? Praticamente 10 anos, 2006 e 2014. Qual que era a ideia? Aonde estão os goleiros para 2014? Eles têm 15 anos, 16. Certo. Porque com 10 eles vão ter 26. Lógico. Qual trabalho foi feito com esses garotos? Isso eu, né, voltando nesse período de 2006, comentando, falando, olha, eu quero saber esses garotos de 15 anos que estão nos clubes, se tem alguém fazendo algum trabalho, vendo se esse goleiro daqui 10 anos vai estar na Copa de 2014. Que é o que a Alemanha faz com o treinador. Exatamente. A Alemanha faz com jogadores de linha. E olha aí, muito pouca gente sabe disso. Questão de você, a questão de você se antecipar no tempo. Sim. E preparar o goleiro para a seleção, porque é diferente. Sim, você sabe que nós não temos tempo, né? Se você é treinador, eu fui treinador, você tem que ganhar 3 jogos para continuar mais 3 jogos. Isso. Porque se você perder 3, você não fica no quarto, não é nem 4 jogos, é 3, né? Então essa é a realidade nossa. Então o cara não quer saber se o goleiro daqui 10 anos vai ser titular numa seleção brasileira, né? Então não tem. Quem teria que fazer esse papel hoje no futebol brasileiro, por exemplo, o Tafarel. Certo. O Tafarel tem que andar nos clubes e acompanhar os meninos de 15, 16 anos, porque pensando que para a próxima Copa, esses garotos estão preparados ou não? Ou nós vamos ficar dependendo, né, não dependendo, mas a cobrança que tem em cima do Fábio. O Fábio nunca foi uma Copa do Mundo, mas já tem 37 anos, 38, né? Então esse é um questionamento que eu brigo muito, né? Mas falando desses goleiros hoje, eu acho que, por exemplo, o Alisson,
fantástico. Alisson com 24, acho que 25 anos, né, hoje, por aí, não recordo. Mas são goleiros jovens que nós temos ainda mais acho que umas 2, 3 Copas pela frente. O Alisson, quando jogou a primeira partida na seleção brasileira contra a Argentina, foi um jogo nós vencemos acho que de 1-0, o Alisson fechou o gol, saída de gol, foi firme, seguro. E era um goleiro muito jovem, vindo do Inter, né? E ali já se via, falou, pô, esse é o cara que vai ser o goleiro da seleção, né? Porque encarou a responsabilidade, com atitude. Eu estive com o Tafarel no hotel aqui em São Paulo, ele me convidou para ir pra gente se ver, né? A gente foi campeão do mundo sub-20 na Rússia juntos, o goleiro do Tafarel, e nós tivemos 2 Copas do Mundo juntos também. E ele justamente falava isso. O Alisson tinha acabado de ser convocado e na conversa minha com o Tafarel, ele falou, Silas, achamos um goleiro que pode ser o futuro da seleção brasileira. E olha como o futebol é imprevisível, porque no primeiro jogo da Roma contra o Barcelona, ele não foi bem. Ele tomou uns gols lá, o Barcelona ganhou de 4-1, e eu acredito que assim como eu, o brasileiro ficou um pouco assim, e esse vai ser o nosso goleiro da Copa do Mundo. Já no jogo seguinte, a Roma ele não só eliminou o Barcelona, como ele foi figura. Então isso mostra também o equilíbrio, tanto porque a gente precisa ter muito equilíbrio, né? Principalmente o goleiro, tanto na derrota, quando falha, e depois quando o cara acerta e para poder dar continuidade no trabalho. Bom, Brothers da Bola, vamos dar um breakzinho aqui agora, tá bom? Nesse grande papo com o nosso goleirão Zete, e a gente já volta.